Por que o álcool 70% mata o coronavírus? É o que nós vamos esclarecer neste vídeo. Na última aula, nós paramos neste gráfico. O gráfico que relaciona a temperatura, a pressão de vapor de alguns líquidos. Este gráfico indica o seguinte, que quando a pressão de vapor do líquido se torna igual, atinge a marca de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, este líquido entra em ebulição, começa a ferver. E aí eu pergunto para você, qual é o líquido destes aqui que começa a ferver a uma temperatura mais baixa? Imagine que você tenha ali 1, 2, 3, 4, 5 bocas de fogão com fogo na mesma intensidade. Você coloque 1 litro de cada um desses líquidos ali. Lógico que você não faria uma loucura dessa, mas é um exercício mental. E começa a aquecer e a temperatura começa a subir. Quem começa a ferver? Quem entra em ebulição primeiro? Clorofórmio, etanol, água, ácido acético ou octanol? Muito bem. Quem começa a ferver primeiro é o clorofórmio. Ele começa a ferver a 61 graus. Veja que a 61 graus, a pressão de vapor do clorofórmio já é 760 milímetros de mercúrio. O próximo a começar a ferver é o etanol. O etanol, que é o álcool, o álcool etílico, o álcool aí que mata o coronavírus. Este cara aqui, 78 graus Celsius, ele entra em ebulição, Mas a qualquer temperatura ele evapora, e evapora fácil, porque a pressão de vapor dele é alta, Nós vimos na aula passada que a pressão de vapor do álcool é o dobro, é mais do que o dobro do que a pressão de vapor da água, A 20 graus, por exemplo, Então veja aqui, olha, a água, 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius ela atinge a pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica, igual à pressão atmosférica, e ela começa a ferver. E assim sucessivamente. Aqui o mais volátil dos líquidos é o clorofórmio. O menos volátil é o octanol, Veja que a 100 graus, 118 graus, ele ainda está aqui, a 120 graus, a pressão de vapor dele ainda está aqui embaixo, Até chegar lá em cima, nossa, vai sei lá onde lá, Então é um líquido com elevado ponto de temperatura de ebulição. Tem baixa pressão de vapor, Quanto menor a pressão de vapor, maior é o ponto de ebulição. Muito bem. Aqui você tem 3 líquidos para você ver qual a relação que há entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. Qual destes líquidos é mais volátil? Qual deles é mais volátil? O que tem maior pressão de vapor a uma dada temperatura. Imagine que estes recipientes estejam na mesma temperatura. Quem é o mais volátil? Aquele que tem mais pressão de vapor. Quem é? A acetona, Ela forma vapor com mais facilidade. E depois, a água. E por último, o óleo, O óleo, ele tem uma temperatura de ebulição elevadíssima. Por isso, a gente tem que ter alguns cuidados na cozinha. O óleo, quando está sendo aquecido numa panela, numa frigideira, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele continua sereno, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, mesmo em temperaturas elevadas. E aí, se você pegar imagine que o óleo esteja a 200 graus. Tá tranquilão lá. Aí você pega um alimento rico em água, ou alguns que você pegou na geladeira, ainda com pedaços de gelo, nem descongelou completamente ainda, e você coloca sobre o óleo a 200 graus. O que vai acontecer? Pode até acontecer um acidente. Por quê? Porque o óleo, nesta temperatura, não acontece nada com ele, mas a água que entra em ebulição a 100 graus, se você colocar ela a 200 graus,
ela simplesmente pode explodir. É o que a gente chama de calefação. Ela passa do estado líquido para o estado de vapor instantaneamente. Este é um processo tão violento que pode arrastar o óleo consigo, né? E jogar em cima de você, levando a queimaduras seríssimas, né? Então aqui o mais volátil é a acetona, depois a água e por último o óleo, dentre esses três, tá certo? Vejam, o gráfico, nós também podemos analisar gráficos e perceber esta propriedade descrita aqui, né? Então olha só, pressão de vapor neste eixo, temperatura neste. Consideremos aqui um ponto em que nós tenhamos a pressão igual à pressão atmosférica, o líquido evapora, né? Então imagine que seja aqui um ponto, olha, eu vou vindo, quem primeiro chegou, primeiro eu encontro aqui o éter, é o líquido que evapora numa temperatura mais baixa. Depois o álcool e por último a água, tá certo? Muito bem. Agora, vamos corrigir então a injustiça. O que acontece no álcool 70%? Vamos conhecer o álcool. Aqui está a molécula do álcool, etanol, né? Veja que na molécula do álcool você tem aqui esta região, este grupo formado por um oxigênio e um hidrogênio. Este grupo é chamado de grupo funcional da molécula. Muitas das propriedades químicas da molécula de álcool se deve a este grupo de dois átomos, o O e o H. Este grupo é um grupo polar, né? E se você lembra lá do primeiro ano, as moléculas polares elas têm uma propriedade de se dissolver em outras que sejam polares. Por isso o álcool se dissolve na água, que também é uma molécula polar, né? No entanto, o álcool ele tem uma propriedade interessante, porque ele tem essa região polar e tem esta região que é apolar. Essa região hidrocarbônica aqui, ela é apolar. Isso significa o quê? Que o álcool ele se dissolve em função deste grupo com moléculas polares, como a água, mas também se dissolve em função deste grupo, em razão deste grupo, com moléculas apolares, como a gasolina e inclusive as gorduras. Veja, o vírus, ele é gordinho, redondinho. Você já viu a foto dele? Eu vou mostrar de novo aqui. Gordinho, ele tem uma camada de gordura. Não tanto quanto a minha, mas ele tem uma camada de gordura. O infeliz, em vez de sair por aí contaminando as pessoas, ele poderia fazer um crossfit, ele podia fazer umas atividades, ele podia dar uma malhada para reduzir um pouco da gordura, mas não, ele sai por aí contaminando todo mundo. Pois bem, graças a essa propriedade do álcool, o álcool consegue destruir a camada de gordura do coronavírus. E aí ele morre, né? Ele acaba com a gordura do coronavírus graças a esta região apolar da molécula do álcool. Certo? Acontece que o álcool tem uma pressão de vapor muito grande. E aí, o que significa que ele tem uma pressão de vapor alta? Ele evapora fácil. Então imagine que você tem coronavírus nas suas mãos. Você pegou em algo contaminado, tem coronavírus na sua mão. Aí você pega o álcool 96%, o álcool concentrado, né? Aí passa ele puro nas mãos. Sabe o que vai acontecer? No primeiro momento, o coronavírus se molha de álcool. Acontece que o álcool, ele tem uma pressão de vapor alta e ele evapora rapidamente. Ele evapora antes de matar o vírus. Por isso que o álcool 96% não resolve a situação, porque ele evapora rápido demais devido à sua elevada pressão de vapor, ok? Bom, aí entra a nossa querida água. A água é esta molécula simpática aqui, polar, né?
tem aqui o oxigênio negativo, tem os hidrogênios com menor eletronegatividade, são positivos, beleza, nós já conhecemos. Verifique que a água tem esta regiãozinha OH dos dois lados igual ao álcool, né? E entre as moléculas polares que apresentam este grupo OH, vai acontecer uma interação intermolecular. Antes, porém, eu quero dizer uma coisa para você. Olha só, a molécula de água ela é polar. A carapaça do vírus, feita de gordura, é apolar. Polar não dissolve apolar. Portanto, meu amigo, não adianta lavar as mãos só com água, porque o coronavírus não tá nem aí. Fica dentro da água, nadando lá, tal, de boa, né? Assim, boiando. Tá nem aí, tá nem aí. Porque a água é polar e a carapaça do vírus é apolar. Não adianta, tá? Mas veja bem, voltando aqui, né? Então, entre as moléculas de água e as moléculas de álcool vai acontecer uma interação chamada pontes de hidrogênio, tá? O que acontece? Que quando você tem lá o álcool 70%, as moléculas de água vão se grudar nas moléculas de álcool. E o álcool, mesmo querendo... E aí você tem um detalhe, porque a molécula de água não evapora fácil. A pressão de vapor dela é bem menor do que a pressão de vapor do álcool. Ela tem mais dificuldade de evaporar. A pressão de vapor dela é menor. Então as moléculas do álcool vão se grudar nas moléculas de água, né? E aí você passando o álcool 70% na sua pele, o álcool fica louco para evaporar, mas a água não deixa. A água gruda nas moléculas de álcool, segura as moléculas de álcool, e as moléculas de álcool ficam mais tempo na pele, em contato com quem? Com o coronavírus. E esta região da molécula de álcool, que é apolar, interage com a superfície da membrana do coronavírus, que também é apolar, e destrói o coronavírus, e eu acho é bom. Então veja, não poupe. O coronavírus não poupa ninguém. Veja, não poupe, tá? Use o álcool. 70%, né? Porque se usar ele puro, sem a nossa aguinha aqui, não vai resolver. Use o álcool. Agora, se não tiver o álcool, você sabe uma outra coisa que resolve o problema e que acaba com as gorduras? Sabão. Sabão é uma molécula fantástica também, que assim como o álcool apresenta uma região polar que se dissolve na água e outra região apolar que interage com as gorduras. Isso significa que o sabão também interage com o gorducho do coronavírus e acaba com a carapaça dele. Portanto, use o sabão, que é tão ou mais eficiente do que o álcool em gel. Assim a gente acaba com o coronavírus. A pergunta é: a água sozinha resolve o problema do coronavírus? Não, porque a água é polar. Ela sozinha não interage com as moléculas de lipídios da membrana do coronavírus. O álcool puro resolve o problema do coronavírus? Não, porque o álcool tem elevada pressão de vapor, evapora fácil, num tempo tão rápido que não dá tempo ele matar o coronavírus. Agora os dois, de mãos dadas por pontes de hidrogênio, meu amigo, essa dupla acaba com o coronavírus. Então não seria justo a gente dá todo o crédito para o álcool. Sem a água, não resolve. A água também não poderia levar todo o crédito, né? O justo seria que esta mistura álcool-água, né, tivesse então o crédito, porque essa mistura é responsável por destruir a carapaça do coronavírus, ali a membrana do coronavírus e acabar com ele. Olha que interessante a química explicando fenômenos cotidianos.
Mas não acaba por aí. Não perca as próximas aulas e você verá como conhecer as propriedades coligativas das soluções trazem respostas para várias questões cotidianas da nossa vida. Um grande abraço e até a próxima aula.